eu vou fazer agora um guia para um caminho de grandes revelações e transformações internas, proporcionando conhecimentos e instrumentos para trazer à consciência o que já está dentro de ti. Por consequência, este vídeo mudará o seu relacionamento contigo mesmo, com os outros e com o mundo. Apenas quando tiver a coragem de encarar as coisas exatamente como elas são, sem enganar a nós mesmos e nem nos iludir, surgirá uma luz dos acontecimentos, permitindo que o caminho do sucesso seja reconhecido. Este é o hexagrama 5 do I Ching, e você já deve ter se questionado por que nós ficamos aborrecidos com a arrogância de um colega, com o egoísmo de um parente, com a resposta rude de um estranho. Isso traz à tona algumas reflexões a respeito de aspectos conscientes, mas principalmente inconscientes, que tendemos a esconder e negar. O conjunto desses aspectos foi denominado pelo médico e psicólogo suíço Gustav Jung de o lado sombra. E hoje nós vamos conhecer o lado sombra dos buscadores da luz. Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Pava Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas que você deixa aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Então, por favor, pessoal, me deixem perguntas, é o abastecimento para este quadro maravilhoso. E ajude a responder as perguntas que estiverem lá também, porque tenho certeza que tu consegue. E deixe o like nas que tu achar interessante, para que seja mais fácil de serem respondidos aqui na terça-feira da semana que vem. E se tu é um buscador da luz, se inscreve aqui no canal agora mesmo para ganhar todos os dias bênçãos luminosas que vão te auxiliar cada dia mais na nossa tarefa, de esclarecimento e despertar global. Então, vamos lá. Pessoal, por que eu vou falar sobre o lado sombrio dos buscadores da luz? Porque é só sendo um buscador da luz que tu vai encontrar as tuas sombras, então poder trabalhá-las, Os buscadores da luz geralmente são os que mais têm a capacidade de encontrar as suas sombras e trabalhar elas para se livrar de uma vez por todas, dessa negatividade e ascender. E muitas vezes o pessoal da luz, da espiritualidade, tem muito a trabalhar, porque eles estão na fase da existência onde eles têm que lidar com muitas coisas. Às vezes eles têm uma carga muito grande do passado e também eles precisam lidar neste momento com algo muito forte, que é o ego espiritual, que é o último detalhe antes da ascensão, O ego espiritual, por se achar superior aos demais, talvez apenas por se considerar mais esperto ou mais evoluído. E não se preocupem se vocês encontrarem neste vídeo muitas sombras internas. Ele é feito para isso, Mas não se preocupem porque todas vão te trazer grandes progressos na vida. E eu vou te falar agora como tu vai identificar essas sombras finalmente, Este lado sombrio que existe dentro de todos nós. Ele consiste em todas as coisas que pretendemos não ser e todos os aspectos que rejeitamos, que tendemos a não mostrar para o mundo, para nós mesmos e assim vai. Porém, o que muitas vezes não nos damos conta é que estes aspectos sombrios da nossa psique precisam ser conhecidos para nos sentirmos verdadeiramente livres, inteiros, porque ser inteiros, consiste em ser tudo, bom e mal, positivo e negativo, preto e branco, Em vez de tentar encobrir as nossas sombras, nós precisamos reconhecer, assumir, integrar. Nós temos que integrar as coisas que mais tememos enfrentar. Jung nos diz que não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Já tem outros pensadores da história que disseram que trocam tudo o que sabe por metade daquilo que ignoram. Então, a gente, para evoluir e ascender, precisamos ver as nossas sombras. São elas que nos impedem a ascensão. Portanto, entendemos que tomar consciência do nosso lado mais obscuro não é fácil, não é rápido, é o trabalho às vezes de uma vida, por isso que os trabalhadores da luz estão mais avançados nesse setor. A maioria das pessoas tem medo de encarar e assumir o seu lado obscuro, sombrio,
né? Mas é lá na escuridão, que você vai encontrar a felicidade, a sensação de estar completo com o que vem sonhando há tanto tempo. Eu vou fazer agora um guia para um caminho de grandes revelações e transformações internas, proporcionando conhecimentos e instrumentos para trazer à consciência o que já está dentro de ti. Por consequência, este vídeo mudará o seu relacionamento contigo mesmo, com os outros e com o mundo. Essas chaves que vou passar agora são conhecimentos. E a primeira dela diz que aquilo com que você não consegue coexistir não o deixará existir. Porque tu precisa aprender a deixar que tudo o que tu é, seja, exista. Né? Se quer ser livre, antes de tudo tem que ser. Isso significa que precisamos parar de nos julgar. Devemos nos perdoar por sermos humanos, imperfeitos. Porque ao nos julgar, nós estamos automaticamente julgando os outros. E o que fazemos com os outros, nós fazemos conosco mesmo. O mundo, ele é um espelho de nós mesmos. Quando conseguimos nos aceitar e nos perdoar, fazemos a mesma coisa com os outros. A segunda chave agora é para iluminar as sombras ainda mais, né? Uma das armadilhas da era da informação é a síndrome do já conheço isso, né? Com frequência, o conhecimento nos impede de viver a experiência em nosso coração. O trabalho com a sombra, ele não é intelectual, ele é uma viagem da mente ao coração. Se não consegue vê-la, a tua sombra, pergunte a alguém da família, ou às pessoas com quem tu trabalha, as pessoas que mais convivem próximas a ti. Elas vão indicar tuas sombras para ti de forma incrivelmente fácil. E nós pensamos que nossas máscaras mantêm o nosso interior escondido, né? Mantém de nós mesmos na maioria das vezes. Mas todas as vezes que nós nos recusamos a reconhecer aspectos nossos, e quando menos esperamos, esses aspectos dão um jeito de se erguer e fazer com que eles sejam vistos, entende? Então é muito provável que todas as pessoas ao teu redor tenham algo a te dizer que vai contribuir a conhecer uma sombra tua. A outra chave é a chave da projeção, que é uma das coisas que acontece com todo mundo. A projeção é um fenômeno fascinante que a grande maioria das escolas e das pessoas desconhecem e que não é ensinada à população. É uma transferência involuntária do nosso próprio comportamento para as outras pessoas, o que nos dá a impressão de que determinadas características estão presentes nos outros. Vou repetir, nos dá a impressão que determinadas características nossas estão presentes nos outros. Quando a gente sofre de ansiedade, no que diz respeito, por exemplo, às nossas emoções ou partes inaceitáveis da nossa personalidade, por nós, né? Inaceitáveis por nós, nós atribuímos esses aspectos aos outros como um mecanismo de defesa, né? A objetos externos a nós ou às outras pessoas. Então, quando nós somos intolerantes com as outras pessoas, por exemplo, estamos inclinados a atribuir o nosso sentimento de inferioridade a elas. E, evidentemente, há sempre um gancho, né, que favorece essa projeção. Seja, às vezes uma fala cutucou isso, às vezes um pensamento levou a fazer uma conexão, dá um gancho para que essa projeção, a gente veja essa projeção nossa no outro, certo? Alguma qualidade imperfeita em outra pessoa ativa uma parte de nós mesmos que quer nossa atenção. É desta forma que tudo o que nós não assumimos em relação a nós mesmos, nós projetamos nas outras pessoas. Se fico aborrecido com a arrogância, eu preciso examinar bem de perto todos os recantos da minha vida e me perguntar o seguinte: no passado, quando eu fui arrogante? Estou sendo arrogante neste momento? Pode acontecer que eu me comporte com arrogância no futuro? Com certeza eu estaria sendo arrogante se eu respondesse não a essas perguntas, né? Então eu deveria responder com cuidado, né? Ou perguntar até mesmo para outras pessoas se alguma vez me viram agindo com arrogância. O ato de julgar alguém é arrogante. Portanto, evidentemente, todos temos a capacidade de sermos arrogantes.
Se eu incorporar minha própria arrogância, eu não vou me aborrecer com a arrogância dos outros. Eu vou percebê-la, mas não vai me afetar. Entende a diferença? A tomada da minha arrogância estará envolvida por uma chapa de proteção, assim, que só quando tu mente para ti mesmo ou odeia alguma característica em ti é que recebe essa carga emocional originada do comportamento de outra pessoa. E a próxima chave é a seguinte: se preparem. A nossa capacidade, a nossa carapaça exterior, né, nosso chassi, é que enfrenta o mundo, né, esconde as características que constituem a nossa sombra. E as pessoas que sabem tudo normalmente estão disfarçando, por exemplo, né, para dar um exemplo, o fato de se sentirem burras. Enquanto que as que agem com arrogância precisam ainda revelar a sua insegurança. É meio que um jogo de opostos. A pessoa gentil muitas vezes esconde um carrasco ali dentro. A pessoa muito sorridente muitas vezes oculta a irritada. Nós precisamos olhar além de nossas máscaras sociais para descobrir o nosso eu autêntico. O nosso inconsciente, ele é mestre do disfarce. Nós enganamos os outros inconscientemente, a nós mesmos. Mas as mentiras que nós contamos para nós mesmos é que nós temos que decifrar. Quando nunca nos sentimos completamente satisfeitos, contentes, saudáveis ou realizados em nossos sonhos, é porque essas mentiras estão no nosso caminho. É assim que reconhecemos a nossa sombra, quando a trabalhamos. E a próxima chave é: meus ressentimentos escondem a luz do mundo. Porque descobrir benefícios até nas qualidades que nós odiamos é um processo criativo que necessita apenas o desejo profundo de ouvir e aprender, da vontade de libertar crenças e juízos e da prontidão para se sentir melhor. Seu verdadeiro eu não julga. Somente o ego, guiado pelo medo, cria juízos para nos proteger. Proteção essa que, ironicamente, nos impede a chegar à realização pessoal. Então nós precisamos estar preparados para amar tudo aquilo de que nós temos medo. E essas chaves às vezes são fortes, né? Mas tem mais uma, que é a que eu trago hoje, que já dizia um velho sábio, que ele dizia assim: o mundo é um professor para o sábio e um inimigo para o tolo. Acho que isso resume tudo, né? Porque nenhum acontecimento é doloroso em si e por si mesmo. Tudo é uma questão de perspectiva. É importante compreender que tudo o que acontece no mundo é exatamente como deveria ser. Quem é inscrito aqui do canal conhece a 10ª lei do universo, que diz que tudo está certo. Aliás, vou deixar um vídeo aqui com as 10 leis universais, que são a lei do amor. Então, não há erros e nem acidentes. O mundo é um céu paradisíaco. Mas para outros, pode ser um abismo sem fundo. Olhe para o seu passado, cheio de mentiras e de ilusões, dor e mágoa, mas saiba que, sem todas essas experiências e a escuridão que te acompanhou durante tanto tempo, talvez não tivesse tido o amadurecimento e a sabedoria e a força que hoje carrega. A gente cria, como é que se diz? Cria uma casca, né? A gente fica resistente. E ali a gente solidifica a nossa felicidade. Todos os incidentes do teu passado, as noites sem sono, as lágrimas derramadas, te deixaram um pouco mais perto de cumprir a tua jornada de alma, de trazer o teu fortalecimento, de te livrar das ilusões. Ninguém diz aquilo que eu digo da mesma maneira que eu. Ninguém faz as coisas da mesma maneira que tu. Eu sou eu, você é você. Cada ser humano é único no universo e cada um tem a sua única e exclusiva função. Dessa forma, todos são de igual especialidade. Todos nós temos uma jornada própria e muito especial. Então, não tenha medo de descobrir quem você é e menos ainda de aceitar e amar as tuas próprias sombras. Eu vou deixar um vídeo aqui que fala sobre a luz e a sombra, que mostra que a sombra nada mais é do que luz, que ainda não se encontrou, que ainda não tem uma direção dada.
e ali tu vai ter um outro grande insight, um outro grande aprendizado. Utilize essas chaves de hoje, descubra e acolha as tuas sombras, que tu vai ver o quanto crescerás. Para crescer mais, mantenha sua inscrição aqui neste canal, apertando este botãozão, porque todos os dias eu quero te trazer conteúdos esplendorosos para te cumprir a tua missão de vida, que é ser feliz. Então, eu agradeço muito a tua presença. Deixe comentários aqui, por favor. Ajude, por favor, a responder os comentários. E visite também o site do canal, pava.com.br. Lá tem inúmeros conteúdos luminosos para enriquecer a tua vida. Pessoal, fiquem em paz. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!